dicionário diz de medo, né? O que é medo? Então, estado afetivo suscitado pela consciência do perigo. Ou seja, parece que o perigo vem à consciência e aí isso gera medo, né? Mas também diz que o medo pode gerar consciência. Olha que interessante, né? Então, terror, ansiedade irracional ou fundamentada ou receio de algo. Então, como é que o ser vai exercer a sua liberdade se ele tem receio de que algo aconteça com ele, caso ele exerça a sua liberdade? Seja hoje, por exemplo, uma liberdade de expressão, né? Seja a liberdade de se manifestar, né? E seja qualquer tipo de liberdade Até em de se si. locomover, Se né? existe o receio, né? Por exemplo, você é livre para fazer um salto ornamental na piscina, né? Se você não tem a técnica, se você não aprendeu a cair, o que vai acontecer? Você vai ter medo. Então a liberdade ela te é proposta, mas o medo ele dá uma segurada, né? Sim. Só que há quem diga também que o medo também é benéfico, como está dizendo aqui, né? Que na verdade o contrário também, o medo pode trazer consciência. Por quê? O medo ele me faz imaginar o fato antes dele ter acontecido e ele me faz imaginar as decorrências do que pode vir a acontecer caso eu tome as atitudes que para mim parecem uma premissa de liberdade, né? Mas como exercer essa liberdade sem ter esse viés do medo, né? Sem ter esse viés do que vai ser atropelado ali. Então a gente pesquisou alguns artigos, né? José é sempre muito didático aqui, então vai ser muito gostoso acompanhar isso. Mas existem estudos, né? A gente não começou ainda a falar do livre-arbítrio, mas eu vou até trazer o conceito aqui de livre-arbítrio também, que é a possibilidade de decidir, de escolher em função de vontade própria, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. E aí eu vou fazer de novo aquela reflexão, José. Tem como escolher algo isento, né, de qualquer condicionamento, sendo que o ser humano nasce e é condicionado o tempo inteiro, né? A gente é ensinado a aprender, a reagir, né? Eu lembro que na escola a gente já ouvia, né? Que o homem é produto do meio. Então, né? Que a sociedade que vai moldá-lo, né? E você estava falando do livre-arbítrio e tem aqui um filósofo muito conhecido, chama Baruch Spinoza, Baruch porque ele tem uma origem judaico-cristã, né? E ele era um determinista, então ele dizia que o homem não é livre em razão do livre-arbítrio, mas porque é parte da natureza divina. É dotado de uma força externa para pensar e agir por si mesmo. A liberdade não está na escolha, a partir de um cálculo racional, mas na afirmação da sua potência. Ele diz que a nossa potência é a mesma potência de Deus e da natureza. Olha, eu já começo a gostar mais do Spinoza agora quando ele traz esse conceito, que a nossa liberdade está na nossa essência divina, né? Isso. Porque é isso mesmo, né? Se a gente for olhar relação de comportamento, é isso que a gente estava falando sobre condicionamento. O que acontece? A gente é condicionado a reagir, né? Como que, por exemplo, eu faço se quando eu vou ter um filho, qual que é a minha referência? Pai e mãe. Então existe um condicionamento de como agir naquilo. E aí eu posso sim fazer escolhas diferentes, né? Mas ainda estarei fazendo escolhas dentro das propostas e das que existem dentro da minha própria mente. Então essa liberdade ela não é completa, ela está condicionada sim a pelo menos ao que eu conheço. E isso é um conceito muito interessante, né? Porque a liberdade ela abrange um conceito muito grande, que ela é tudo, é livre, né? E a gente pode observar esse conceito amplo da liberdade quando a gente observa a expressão artística, né, de um artista em si, seja num poema, seja num quadro, onde ele consegue se libertar dos condicionamentos, né, e colocar coisas novas. Tanto que a gente tem a chamada obra-prima, né, que é como que o artista alcançou esse lugar, né, do desconhecido, da excelência, né? Da essência. E engraçado que essa obra-prima, ela tem um fator que é predominante, que é uma comunicação íntegra com todos os seres, ou seja, quem acessa essa obra, ela se conecta com o que o autor trouxe. E aí, fazendo uma referência ao Spinoza, José, que você trouxe, que ele diz que o ser humano só é livre quando ele alcança a sua essência divina, né? Se somos todos um, e se o artista alcançou essa essência divina para produzir a obra-prima, natural que todos os seres entrem em contato com ela e sintam o que o autor sentiu
na feitura dessa obra, né?